Irmãos, boa noite a todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez congregados na presença dEle. A presença dEle nós vivemos sempre, constantemente, mas em especial nós estamos juntos, congregados nesse momento de alegria e momento de uma festa espiritual, com certeza, que é cada oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos, Isso é importante. Nós não sabemos se teremos outras oportunidades, Claro que se acontecer a tão esperada volta de Cristo, com certeza será melhor, porque nós aguardamos aí essa possibilidade de estarmos juntos, não só essa porção aqui do povo, mas todos, E a Bíblia fala que são pessoas de diferentes tribos, raças, e línguas que estarão juntas celebrando para sempre, por toda a eternidade. Mas nós sabemos que o nosso mundo ele depende de certas circunstâncias. Vocês sabem muito bem, Parece que já passou rápido, mas foram 2 anos praticamente aí dessa pandemia. Nós ficamos aí um tempo considerável, sem estarmos fisicamente juntos. E graças a Deus estamos aqui hoje celebrando o nome do Senhor, Um momento de gratidão. É a dona Lívia que está ali. Deus abençoe, viu? Satisfação. Pelo chapéu assim, você vai reconhecer, mas ela está ali, tá bom. Deus abençoe. Estamos orando, Depois nós vamos continuar orando, entregando os nomes dos irmãos que sempre estão na lista, na presença de Deus, Vamos então, eu quero convidá-los que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Primeira de Pedro. Fica depois de Tiago. Capítulo 4, do verso 7 a 11. Vamos ler alternadamente. Eu leio os versos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. 1 de Pedro, capítulo 4. Do verso 7 ao 11. Eu lerei os ímpares, os irmãos, os pares. Se quiserem ligar aí por mim, fique à vontade, irmãos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tenha amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bom despenseiros a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O fim de todas as coisas está próximo. Sejamos, criteriosos e sóbrios. Sejamos criteriosos e sóbrios. Como? No final aqui do verso 11 ele fala: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se serve conforme a força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus Cristo.
todas as coisas, tudo que nós fazemos, né, planejamos, realizar, nós devemos fazer pensando não na nossa figura humana, né? A figura humana é falível. Nós estamos aqui hoje, amanhã é outro que está aqui, nós ficamos fracos, adoecemos, partimos dessa vida, mas o que prevalece na verdade é Deus. Então, tudo deve ser feito para a glória do nosso Deus. Nesse propósito, nós vamos agora clamar ao Senhor, um momento aí de oração, onde nós invocaremos ao Senhor, o adoraremos em espírito e em verdade, através da oração. Primeira oração, quem vai fazer essa primeira oração vai ser a nossa irmã Juraci, oração de adoração, de louvor. Teremos uma segunda oração de arrependimento, de confissão de pecados, e essa segunda oração será feita pelo nosso irmão José Carlos, né? José Carlos, essa oração de arrependimento e de confissão. E uma terceira oração, que será uma terceira oração voluntária. Aquele irmão, aquela irmã que sentiu o desejo de orar a Deus, sentiu de agradecer e louvá-lo, né, pelos seus poderosos feitos, vai assim levantar a sua voz e vai orar a Deus. Nós vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem, obviamente, e assim que nós terminarmos esse momento de oração, nos colocaremos em pé para celebrarmos a Deus com alguns cânticos espirituais. Oremos ao Senhor. Santo Deus, adorado Pai, estamos na tua casa, a fim de ouvirmos, louvarmos, adorar o Senhor, adorado nome, Pai. Todos aqueles que adentraram esse tempo, Senhor, saiu daqui cada
cada vez mais restituído, avivado, alimentado pela tua palavra, Deus. Os cantos que irão ser cantados, que já foram, a tua palavra que será explicada nessa noite, Senhor, que penetre em nossos corações cada vez mais, nos motive a te servir, ó Deus. Colocamos todos aqueles que estão nesse tempo nas tuas mãos, se for motivo de enfermidade, psicológico, qualquer tipo de situação, Senhor, tu sabes. Nós não conhecemos o coração de cada um, mas entregamos a ti, Pai. Isso tu tome a condução da tua vida. E para aqueles que ainda não te conhecem, resolvam te conhecer e entender que não há salvação se não for diante de ti, ó Deus. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Alimente nossos corações hoje e sempre. Amém, Senhor.
Abençoa, Senhor, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que estão em tuas casas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, Senhor, entrando com providência em cada lar, em cada situação, ó Pai, que se apresente. Que o Senhor esteja edificando cada coração onde quer que se encontre, ó Pai. Senhor, nesse momento nós pedimos apenas que aceite o nosso culto, ó Deus. Aceite o nosso louvor. Que tudo que façamos aqui seja apenas para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Colocamos também diante da tua presença, Deus, o teu servo Josué, que trará a mensagem nessa noite, que o teu Santo Espírito já tenha trabalhado essa palavra no seu coração, ó Pai, e que essa palavra que saia da boca dele nessa noite se achegue a cada coração, ó Pai, que possamos entender, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste lugar, ó Pai. Fica com cada um de nós, prepara os nossos corações, abre os nossos ouvidos, ó Pai, que possamos entender, que possamos compreender, principalmente praticar a tua palavra, Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos com perdão dos nossos muitos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter o momento da saída das crianças, adolescentes. Eles vão para a escola bíblica dominical deles. E aqui à frente. O Luiz está chamando, né? Convocação. Vamos orar. Pai Celestial, em tuas mãos entregamos essas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, e também a mãe Sabrina, e também outros irmãos e irmãs que estarão ajudando nesse trabalho. Nós pedimos a tua direção, a tua santa presidência, que essas crianças sejam direcionadas a uma vida de temor a ti, piedade, Deus, sintam o desejo de estarem conosco, te cultuando, assumindo um compromisso com o teu Evangelho e de serem também propagadoras dessa boa semente. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, tio. Essa aí tem um humor que fica caro. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver.
Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Essas palavras são as primeiras palavras aqui do salmista, o Salmo de número 116. Eu li os 8 primeiros versículos desse salmo. Ele é composto de 19 versículos. Uma experiência que o salmista teve em uma situação muito difícil. E ele descreve essa situação no verso 13. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Não foi uma pequena tristeza, não. Angústias do inferno se apoderaram de mim. O que ele fez? Ele invocou o nome do Senhor. E ele pediu: Senhor, livra a minha alma. E ele chega a contar esse testemunho: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Aqui há o relato de uma experiência, e há o relato que ele invocou o Senhor, e ele foi livrado, ele foi confortado, ele foi socorrido. E esse é o nosso Deus, é o nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus a qual nós adoramos, a qual nós bendizemos, é o Deus a qual nós invocamos constantemente, né? E vamos continuar invocando, entregando as nossas necessidades na presença dele. Isso é importante, entregarmos nossas necessidades a Deus. Então nós vamos agora para os pedidos de oração, nesse momento de intercessão. Então, aqueles irmãos, né, que têm alguns pedidos aí para fazer, por favor, façam, né, nesse momento. Aí tem as redes sociais, né, os irmãos que nos assistem. Aproveitamos para mandar um abraço para eles, né? É a igreja local, os trabalhos de melhoria, Dona Ali, que está aqui. Vamos continuar a oração. Dona Estervita também, né? Tiago Guimarães, continuar orando pela vida dele. Celso também, né? Quais são os outros pedidos, por favor? A Gilson e Elma, né? Eles estão com dengue. Ah, é? Faz tempo que eu não vejo mesmo. Dengue, né? Tá bom, a Gilson e Elma, né? Gilson e Elma. Continuar orando pela vida dele. Mais um pedido? Dona Calvinha. Saúde? Mais um pedido? Tem alguém que pediu oração, né? Vamos para agora. Continuo pedindo pela questão. Está bem mais ocupado. Mais algum pedido? São esses então os pedidos? Geral? Geral? São eles? Darcy, agradecimento. Darcy? Está Agradecimento. Ah, tá. trabalhando. É o Darcy motorista lá? Darcy. Ah, tá certo. Deve ser fixo. É Darcy. Agradecimento. Mais algum pedido? São esses.
Então nós vamos louvar a Deus com um hino do nosso cenário, que o irmão ou a irmã poderá sugerir para que cantemos, né? E assim que nós terminarmos de cantar esse hino, eu vou pedir que o nosso irmão Itamar apresente esses nomes na presença de Deus. Ok? 308. que o Senhor nos deu a estarmos reunidos, Senhor, neste lugar, para, Senhor, aqui glorificar,
bendito nome, que é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. Nós não temos palavras que possam, Senhor, chegar perto, Senhor, de te agradecer por aquilo que o Senhor fez por nós, tirando, Senhor, a nossa vida, Senhor, de uma escravidão, Senhor, das trevas, do pecado, e nos trouxe para a tua maravilhosa luz, Pai. Para que assim, Senhor, nós tenhamos os nossos corações voltados para a tua glória, Pai. Entendendo que o Senhor é o Deus presente em nossas vidas e que tudo que acontece, Senhor, é através do teu querer e segundo a tua vontade, Pai. Por isso, meu Deus, essa noite, nós colocamos aqueles nomes, Senhor, que estão ali na frente, Senhor, de pedidos de orações, Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, visitando a cada um deles, ó Pai. A vida da nossa irmã Estelita, a vida da nossa irmã Lica, ó Pai, do Tiago, do Celso, da nossa igreja, de uma maneira geral, dos demais nomes que foram apresentados ali na tua presença, do Senhor que tem pela tua grande misericórdia, que o Senhor possa estar, Senhor, fazendo presente, Senhor, na vida dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa estar interagindo, que o Senhor possa estar agindo através do teu Espírito Santo, para que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, agir em cada pedido, em cada vida de presente, Senhor, colocado ali na frente, que tudo possa ser feito conforme o teu querer e segundo a tua boa e perfeita vontade, ó Pai. Essas pessoas pedem a Ti, clamam a Ti, porque essas pessoas, Senhor, têm os seus corações voltados para Ti, ó Pai. Entende, Senhor, o Senhor é um Deus que pode fazer todas as coisas. O Senhor é um Deus, Senhor, que promete cumpre todas as Tuas promessas na vida do Teu povo, ó Pai. E nós, Senhor, por mais que nós, Senhor, entristecemos com alguns fatos, mas nós entendemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas, ó Pai. O Senhor esteja trabalhando, o Senhor esteja em nome de Jesus, ó Deus, visitando essas pessoas. Que o Senhor esteja, meu Deus, com cada uma delas, Senhor, dando esperança, fé, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso, que age na vida do teu povo, da tua igreja. Um Deus que pode curar. Um Deus também que, se não quiser, é o teu louvor, ó Pai. Agora prepara os nossos corações para ouvir, Senhor, a tua vontade revelada, Senhor, através da tua palavra nessa noite, nesse lugar, ó Pai. Que ela desça dos mais altos céus e faça o efeito desejado por Ti dentro dos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, venha nos corrigir. Que a tua palavra, meu Deus, venha nos exortar. E que acima de tudo, ó Deus, a tua palavra venha nos abençoar nessa noite, nesse lugar. E que ela venha ser, em nome de Jesus, regra de fé e prática em nossas vidas. Que nós possamos viver através da mesma e assim testemunhar o teu santo e bendito nome, louvando o teu nome não só com a nossa língua e com a nossa boca, mas com os nossos atos, obedecendo a tua palavra, que será pregada nessa noite, nesse lugar. Fica conosco, Deus, decorrer esse culto e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar. E chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu, por sua imensa graça, lá estarei. Nós vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos louvar a Deus pelo número 297, a chamada final, nos preparando para o momento da palavra. Vamos cantar com bastante alegria. Quando lá no céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim
abrir as nossas Bíblias para a nossa reflexão desta noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Não vou falar disso aqui, do verso 41 até o 44. Lucas 19, do 41 ao 44. A palavra de Deus diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Até aqui. Preste bem atenção nessa última afirmação aqui. Não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos orar, vamos pedir a Deus e ao Espírito Santo nos ilumine, nos dê discernimento para que possamos absorver a palavra que Ele já preparou para o nosso coração. Ó Deus soberano, Deus eterno, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, a Ti nós recorremos, a Ti nós invocamos. Eu quero apresentar diante de Ti cada vida individualmente. Eu peço que o Senhor olhe com misericórdia para cada um e manifeste a Tua graça na vida particular de cada pessoa aqui presente. Traz, ó Deus, resposta às orações. Fala conosco. Abre o nosso entendimento, dá-nos discernimento. Nós rogamos ao Espírito Santo pela Tua luz, que possamos receber de bom grado essa palavra. Ó Deus, envia a Tua poderosa revelação, essa palavra que seja uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra confrontadora, ó Deus, desafiadora. Vem denunciar os nossos pecados, nos levar a uma condição de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação, mas que o Senhor venha nos incomodar, ó Deus, para sairmos daqui com propósitos elevados de viver uma vida para agradar a Ti. Mas para isso nós precisamos do Teu poder, da Tua capacidade, da Tua unção sobre nós. Ó Espírito Santo, unge-nos. Reveste-nos com o Teu poder. Nós rogamos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso 41 diz que quando ia chegando, está se referindo à pessoa de Jesus, a cidade. Essa cidade é Jerusalém. O que Jesus fez? Chorou, né? Jesus chorou. Até tem um versículo que está entre os menores, né? Da Bíblia, que é o Jesus chorou. É apenas isso que é dito. Jesus chorou. Agora vamos pensar um pouco no significado desse choro de Jesus. O que seria o choro para nós? Parece que a princípio nós aprendemos o sentido negativo do choro, tristeza. Uma criança chorando é sinal de que está entristecida, está irritada, ou quem sabe está adoecida, né?
Pode ser esse um sinônimo do choro. Nós adultos choramos de tristeza também, nas despedidas, no velório, né? É natural. E choramos também, há uma conotação aí positiva, né? Choramos também quando nós nos alegramos, né? Nós choramos de emoção, emocionados. Às vezes o pai que vê um filho lá se formando, uma filha se casando, há um motivo de alegria a ponto de chorar, exprimir isso por meio de choro. Há o choro do sorriso também, da endorfina, aquela plena gargalhada, né, que leva a pessoa tanto que sorriu e chega até a expelir lágrimas, né, a chorar, tanto sorrir, tanta alegria. Agora o fato é que está dizendo aqui que Jesus chorou quando ia chegando em Jerusalém, quando olhou para Jerusalém. Esse choro de Jesus nos faz aprender algumas coisas. O que estava envolvido naquela chegada de Jesus à cidade de Jerusalém, né? Que pôde, o que fez com que Jesus fosse comovido, né? Com aquela situação. Se você ler o Evangelho de Lucas, grave isso que eu estou falando para você, para você ter uma compreensão melhor desse Evangelho. Principalmente quando você chegar aí no capítulo 9, versículo 51, você vai ver que Jesus, no seu coração, dizia que o seu coração se inclinava para caminhar rumo a Jerusalém. O Evangelho de Lucas, esse evangelista, ele constantemente está dizendo que Jesus ia para Jerusalém, continuava caminhando para Jerusalém, o semblante era como de quem ia para Jerusalém. E agora Jesus está chegando. Mas é interessante que a recepção é uma recepção de gala. Se você começar a ler aqui do versículo 28 em diante, você vai ver que ali fizeram todo um aparato, né? Ele chegou nas imediações de Jerusalém, haviam folhas de oliveira e os brados ali, os brados a qual receberam Jesus, né? Eram brados de Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aqui é interessante que essa afirmação aqui do versículo 38, que é alguns versículos antes, é praticamente igual àquele coro celestial, né, que anunciou a chegada de Jesus ao mundo, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer ver. E aqui está dizendo o seguinte, o que eles falavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Quando alguns dos fariseus ali viram, né, disseram no meio da multidão, disseram assim: mestre, repreende os seus discípulos, né? Tá? Era essa recomendação para Jesus, né? E Jesus até fala que se eles se calassem, até as próprias pedras haveriam de clamar. Mas o fato é o seguinte, parece algo contraditório. Eu chego em determinado lugar e vejo ali que há um enfeite, o ambiente está todo enfeitado e as pessoas estão me aclamando: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Aconteceu o caso de alguém que ficou estarrecido, foi em uma determinada igreja e chegou o pastor presidente, né, da cúpula lá, estenderam um tapete vermelho para ele entrar, né? Ele chegou lá, falou alguma coisa relacionada à questão de dinheiro e saiu sem terminar o culto, né, pelo próprio tapete vermelho, né, e foi embora. Talvez se fosse para mim essa recepção, eu iria me envaidecer e dizer assim: de fato eu sou alguém muito importante. Mas olha só como que Jesus, ele possuía uma sabedoria. Ele viu aquilo, aquela recepção bonita, mas ele olhou para a cidade e começou a chorar. Esse choro foi um choro de lamento. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E nesse choro, o que Jesus dizia? Chorando, né, aos soluços. O verso 42, chorou e dizia:
há se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Olha só o que Jesus falava, Jesus estava dizendo, quando estava chorando, exclamando, né? Se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que te é devido à paz. Pode ser que essa afirmação, quando você lê assim, uma primeira olhada, seja algo desconexo, né? Sem o menor sentido. O que tem a ver paz com isso? Mas, se você for pensar que Jerusalém, o nome Jerusalém, quando você lê ali no começo do Gênesis, fala do Salém, né? Que é o rei da paz. De Jerusalém, ela tem um sentido de uma cidade da paz, cidade edificada sobre o fundamento da paz. Ou seja, a paz fazia sentido. A paz, essa palavra faz sentido porque paz fazia parte do nome Jerusalém. É o sentido do nome Jerusalém. Quem assistiu ao filme, né, o filme nacional, eu até nem recomendo que assistam assim, em determinado lugar, que tem umas cenas meio esquisitas, né? Mas eu acabei assistindo e já assisti, não assisti novamente, mas a gente acaba assistindo, né? Para conhecer. Filme Cidade de Deus. Então havia uma cena assim, em que aquela localidade ali, aquela comunidade estava pegando fogo e alguém estava falando assim que a ironia, né? E a cidade de Deus, qual que era a fotografia, assim, a filmagem, a imagem da cidade chamada Cidade de Deus, né? Ou seja, não tinha nada a ver com o nome que estava acontecendo ali, né? E aqui é o que Jesus estava lamentando, a situação em que Jerusalém se encontra é de qualquer outra forma que pode ser descrita menos como a cidade da paz. Jerusalém, os cidadãos ali não estavam fazendo jus ao seu nome. E Jesus se lamenta: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que te é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Então Jesus olha uma cidade sem paz. E esse Jesus que chora é esse Jesus que aqui, quando ele manda pedir um jumentinho, verso 35 diz assim: então o trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar, né? Vamos pegar assim: Deus precisa de você? De mim? Não, Deus depende de ninguém, né? Mas o Jesus terreno é o Jesus que contou com a ajuda daquelas pessoas para ajudar, então, para que ele pudesse montar aquele animalzinho. Então é esse Jesus em figura humana, esse Jesus que diz assim, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento do amor, da compaixão, fez com que Jesus olhasse para aquela cidade, contemplasse uma cidade sem paz, mesmo que o seu nome fosse Jerusalém, cidade de paz, e ele se lamentasse dizendo assim: isso está agora oculto aos seus olhos. E é isso que nós olhamos, quando nós pegamos e emprestamos os olhos de Jesus e olhamos para esse mundo, nós vemos um mundo conturbado, um mundo sem paz. Para os ímpios, todavia, não há paz, diz o profeta. Mas o pior é que isso está oculto. Pior do que saber que a pessoa está numa situação ruim, é ela estar numa situação ruim e achar que a situação está boa. É o que estava acontecendo com Jerusalém naquela ocasião. Se conheceras a ti mesmo, o que te é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. E aí Jesus vai começar a especificar qual que é o motivo da preocupação, o motivo do choro. E pior do que observar uma cidade sem paz, era o que iria acontecer nos próximos dias, nos próximos anos com aquela cidade. Pois sobre ti virão dias em que os seus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Entrando aqui, no verso 44: e te arrasarão e aos seus filhos dentro de ti, não deixarão em ti
pedra sobre pedra. Esse fato que Jesus está falando aqui, virão dias em que os seus inimigos se cercarão de trincheiras. Isso iria acontecer, e de fato aconteceu, mais especificamente no ano 70 da era cristã, quando, liderado pelo general Tito, o exército romano cercou Jerusalém, né? E destruiu Jerusalém, destruiu o templo. E o que aconteceu? Quando nós olhamos, por exemplo, o sermão profético de Mateus, nós corremos o risco de fazer aqui e não entendermos corretamente aquela passagem. Porque naquele sermão de Mateus 24, há passagens que se aplicam ali a esse fato. Quando Jesus fala, por exemplo, assim: ai das que estiverem grávidas, né? Porque nesse momento, diz o historiador Flávio José, ele fala que aquelas mães se alimentaram da carne dos próprios filhos, né, que morreram. Então, eram momentos de tensão, momentos de conturbações que estariam prestes a vir naquela localidade chamada Jerusalém. Jesus sabia que ia acontecer aquilo, mas o povo estava indiferente. É a mesma visão de Noé, né? Noé fazendo aquela arca, cada dia trabalhando, crendo na promessa de Deus, e depois nós vemos lá Jesus lembrando Noé, né? E chamando-nos para lembrarmos os dias de Noé, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, né? Não é nada contra você comer e beber, dependendo do que bebe. Casar-se também, Jesus está aqui pregando, né, contra o casamento, mas é apenas para entender que as pessoas estavam preocupadas apenas com coisas desse mundo, desse plano terreno, comendo, bebendo, casando-se, fazendo planos, né? Podemos até contextualizar isso, viajando daqui para lá, de lá para cá, mas sem estarem preocupados do juízo que está por vir. Tempo desse atrás, eu estava vendo uma recepção de um determinado pastor a um candidato, a um político, né? E eu fiquei até assim desconcertado com que às vezes as pessoas têm essa questão de bajulação, né? De querer fazer ali uma certa média, né? Mas na verdade a pregação para essa gente, para todos, deveria ser a seguinte, né? Fugir da ira vindoura, salvai-nos dessa geração perversa. O mundo que Jesus viu, Jerusalém, a visão de Jesus para com Jerusalém, exemplifica a visão que nós temos também desse mundo. As pessoas indiferentes, achando que está tudo bom, está tudo em paz, mas nem sabem que há uma destruição, há um juízo de Deus que está prestes a vir. Era o que Jesus estava entendendo ali, vendo aquele povo indiferente, mas Jesus sabia que Jerusalém seria destruída. Jerusalém seria cercada, seria sitiada, e ali o cerco seria apertado, eles te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Aquela cidade, não só as pessoas iriam ser atingidas, né? Mas como os memoriais significativos. Eu lembro que quando, ali no ano de 2003, quando os Estados Unidos investiram contra o Iraque, né? Mais uma vez, e o presidente Bush, né, não quis negociação, e quando o exército americano entrou ali, que prendeu Saddam Hussein e tomou aquela localidade, a imagem clássica que nós temos que ficou, né, para a história, é uma estátua de Saddam Hussein sendo derrubada. O exército que entra, que sitia, que vence, ele não está nem aí com os memoriais do que ficou, né, dos presidentes que passaram, daquilo que é significativo. Se de repente uma outra religião estranha ao cristianismo entrasse aqui na nossa cidade e tomasse conta e colonizasse,
Você pode ter certeza que quando chegassem no morrinho, eles não queriam nem saber dos memoriais que tem ali, iam derrubar tudo. E é assim que acontece. E eu estava falando aqui, não ficará pedra sobre pedra. E o término aqui do versículo 44 é o seguinte: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ou seja, Jesus olha uma cidade sem paz, mesmo que seja isso indiferente para eles. Jesus olha uma cidade em plena movimentação, a todo vapor, mas prestes a ser destruída pelos romanos. Mas Jesus chora porque, apesar de tudo, apesar dessa verdade, o povo sem paz vai ser destruído. Jerusalém, os habitantes ali, não aproveitariam a oportunidade para o arrependimento e para a salvação, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Aquele Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, não queria dizer nada, no sentido que eles estivessem sabendo o porquê da visita de Jesus àquela cidade. Na cabeça deles era mais uma pessoa, alguém que poderia até trazer um prestígio para aquela localidade maior, mas Jesus ele veio para convidá-los ao arrependimento. E tanto que o início daquela caminhada de Jesus, a recepção de Jesus foi: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas quando chegou lá em Jerusalém, esse brado, essa conversa, essa retórica, essa narrativa mudou. Passou a ser: crucificam, crucificam. Alguém até usa isso, né? Quando chega alguém novo em determinada localidade, até usam-se isso para a questão do ministério pastoral, né? Chega um pastor novo, é só aclamação. A igreja, os cultos de quinta-feira, de reunião de meio de semana, começam a ficar lotados por aqueles que são curiosos, né? Para querer saber quem é esse pastor, conheceu, né? Hosana, aí convidam, né? Dão presentes, mas daqui a pouco começa a se ter determinados desgastes, começam a ver que é um ser humano como qualquer outro, e o pior, esse Hosana pode se transformar no crucificam. As bajulações humanas, elas vão resultar nisso, né? Nós vamos querer punir posteriormente. Mas Jesus, ele ficou entristecido com Jerusalém, ele não se deixou levar por aquela bajulação, porque ele sabia que Jerusalém, o povo naquele contexto, estava ali com a sua mente cauterizada, não estava entendendo o propósito da visita de Jesus. E é o que nós vemos hoje em dia. Daqui a alguns dias nós teremos a chamada Sexta-feira da Paixão, né? E muitas pessoas vão se lembrar de Jesus. Vão se lembrar de Jesus como? Alguns se martirizando, né? Vocês sabem, lá na Bahia tem uma maneira que eles usam lá para se autoflagelar, né? Para se, vamos dizer assim, para pagarem penitência. Então eles pegam ali uma corda nas extremidades, um ferro, como vocês falando assim, vão se chicoteando até a costa deles virar assim, totalmente encharcada com sangue. Os sacrifícios procuram fazer, mas na verdade estão fazendo isso em nome de Jesus, lembrando do sofrimento de Jesus, a via crucis de Jesus, mas estão indiferentes ao que Jesus veio. O que Jesus veio fazer foi exatamente nos isentar dos sacrifícios humanos, porque ele fez um sacrifício único, de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ok, irmãos, há um hino no nosso inário, né? E esse hino fala sobre a história de Cristo, né? Conta-me a história de Cristo. E tem um dos versos desse hino, estrofes desse hino, e fala exatamente, replica esta passagem aqui. Diz assim: conta-me quanto no monte vendo a cidade chorou.
pois orgulhosa e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora pelos que seguem o mal, né? E depois ele vai falar assim, que seguem assim, não seguem contrito, né? Rejeitando essa salvação. Esse choro de Jesus deve ser o nosso choro também. Nós devemos aprender a chorar com Jesus. Às vezes nós vivemos só indiferentes, achando que o mundo é só alegria, só isso. Nós temos que separar momentos para nos lamentar. Quando olhamos um povo indiferente, mesmo que sem paz, achando que está tudo bem, mas indiferente ao grande tormento que é uma vida longe de Deus. A única maneira, biblicamente falando, que nós podemos entender que o indivíduo pode usufruir da verdadeira paz é estando em comunhão com Deus. E Jesus é esse meio que nos leva à presença de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Quando o homem pecou lá no Éden, foi rompida essa amizade do homem, da criatura com o Criador. O homem passou a não ter paz consigo mesmo, com seus semelhantes, com a natureza. Ele vive um constante conflito. E convém ressaltar novamente a passagem aqui do profeta Isaías: para os perversos, todavia, não há paz. Mas Jesus veio para trazer essa paz. Ele é a nossa paz, né? Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não tenha medo, não se atemorize. Então nós temos que olhar para essa sociedade sem paz e nos lamentar. Mas esse lamento deve nos impulsionar o quê? A ir levar essa paz que é Cristo, que tem o poder de levar o homem que está longe de Deus a uma comunhão com Deus para usufruir dessa verdadeira paz. Nós devemos aprender a nos lamentar, a chorar por aqueles que estão caminhando para a perdição. Você sabe que a vida dele, quem sabe, está por um fio. Eu olho muitas vezes, perto da minha casa, no Reduto tem muito dessa gente aí, aquelas pessoas que esteve junto com a gente, estudou, né, até com a gente, estão aí andando daqui para lá, de lá para cá, inquietas atrás, entorpecentes, já não tem mais nada. Alguns estão até dormindo na rua. Eu conheço, esse tempo atrás conversei com um, tem família, tem casa, mas já não dá mais, a família já não consegue mais ter em sua casa, está morando aí, dormindo em construções. Trabalhava, era um profissional bom, mas se deixou levar pela droga, está caminhando aí, né, para a condenação. Nós temos que aprender a nos lamentar, colocar esses nomes na presença de Deus em oração e dizer para ele que ele precisa se arrepender, né? Pregar esse evangelho que leva o indivíduo ao arrependimento. Essa questão da indiferença é mais ou menos assim. Eu lembro, eu era moleque assim, quando recebia a visita de um tio, ele veio, mas na verdade essa visita foi uma visita de despedida. Veio ele, a esposa e alguns filhos. E quando ele foi perguntado como está bem, estava no tratamento, tinha câncer, né? E ele falou palavras assim, positivas, dizendo que graças a Deus estou melhorando, se Deus quiser eu vou estar bem. E quando ele falou essas palavras, você sabe muito bem, se foi lá pelos anos 89, 90, assim, como que era o tratamento que se dava no doente com câncer nessa época, né? Primeiro, o doente não pode saber de jeito nenhum. Ele não sabia. E aí, quando foi falado daquele otimismo dele, aquilo aí trouxe uma angústia muito grande, né? Só foi gente saindo, um foi para o quarto, para o banheiro. Né? Quando saiu, quando virou as costas, né? Ele foi embora, houve muito choro, porque parecia assim, ele nem sabe que o médico já falou que eles estão enganados nisso. E Jesus olhou para essa gente aqui, que estão perdidos, estão caminhando para a destruição, vão ser destruídos, mas eles nem sabem, estão diferentes. Nós temos que olhar
e não olhar isso como se não tivesse nada a ver, né? Você fala que não tem nada a ver, isso é coisa, né, da cabeça, né? Esses dias aí eu vi um vídeo de alguém que defendeu por muito tempo, né, a realidade eterna da condenação, e agora está dizendo que esse negócio de diabo, de inferno, é invenção, né, da religião e tal, para amedrontar as pessoas. Mas nós devemos dizer: não está bom, você precisa de arrepender-se e levar essa palavra do Evangelho e socorrer aqueles que estão caminhando para a perdição. Isso pode começar a partir de um choro do nosso coração, nos lamentar por essas pessoas, como Jesus olhou e chorou. E sobretudo, chorar porque muita gente não entendeu Jesus. Jesus é falado, né? Jesus ainda é a figura histórica mais citada, quem sabe. Aí você vai lá num reduto, né, numa USP da vida. Ah, porque Jesus, o que você está fazendo aí? Porque de repente eu estou fazendo aqui, você está pregando o que Jesus não pregou, é intolerância, você não pode julgar ninguém, etc. Toda aquela coisa toda, né? É exatamente a pessoa que não entendeu nada do que Jesus veio fazer. Jesus veio chamar pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. E tem muita gente rejeitando, virando as costas, indiferente. Nós temos que aprender a chorar por essas pessoas nas nossas orações, e que esse choro nos motive a continuar pregando, crendo no poder da palavra de Deus. Eu até estava falando com alguém, né, que trabalha de vendedor, pessoa perguntar: eu amo vender. Eu falei assim: eu tenho muita dificuldade, não tenho nenhuma vocação para ser vendedor. Eu tenho um problema, dois, aliás, em relação a isso. Primeiro, que eu não tenho o dom de cobrar as pessoas, tenho muita dificuldade de cobrar as pessoas, né? Segundo, é que se eu for vender um produto e chegar para alguém e a pessoa não comprar, eu já acaba comigo e já não consigo ter força para oferecer para outra pessoa. Já bate um complexo de inferioridade, que já não tenho potencial para dizer, já fracasso ali mesmo. Se eu ofereço e a pessoa não quer comprar, então esse produto não presta, né? Mas o fato, irmãos, é que nós não devemos perseverar em pregar esse Evangelho. É porque a pessoa escutou por aqui, soltou pelo outro ouvido, né? Mas nós devemos crer no poder do Evangelho, que Paulo falou, né? Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação, né? Tanto do gentio quanto do judeu, né? Ele é poder de Deus. A palavra que você prega, que eu prego, que nós cremos, ela é poderosa para dizer para aquelas pessoas que estão sem paz, que estão caminhando para a derrota final, dizer para eles: saia dessa situação, fuja dessa geração perversa, alcance abrigo, refúgio em Cristo. Há uma solução para a sua situação, há poder no nome de Jesus para te livrar dessa sarjeta e te arrancar das garras de Satanás e da condenação do inferno para o qual você está caminhando. Irmãos, a exemplo de Jesus, choremos pelo mundo sem paz, pelo mundo que caminha para a condenação, pelo mundo que não entende Jesus e rejeita a sua salvação. Jesus fez isso para que nós pudéssemos imitá-lo, né? Ele ensinou nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse é o choro abençoado, é o choro da misericórdia, é o choro da compaixão. E hoje, eu sinceramente fiquei altamente emocionado à tarde, quando eu vi um vídeo. Esse vídeo eu já tinha visto, e agora eu vi uma extensão desse vídeo, um outro vídeo alusivo a esse. Está lá no status aí, no banco aqui, da Hilson, né? Estava um rapaz fazendo evangelismo, tocando violão, né, com toda sinceridade, um pastor, e chegou um desses trans, né, e começou meio que cantar outra música, meio que bagunçar, e esse rapaz não tratou com desprezo, continuou cantando o hino, tratando aquela pessoa lá
com todo o amor, com todo o respeito, e daqui a pouco, né, o sujeito vai começar a cantar também. E agora há um outro vídeo, né, dessa pessoa falando da vida que ele vem vivendo, né? Sem pai, sem mãe, e elogiando esse pastor porque o tratou com amor e está pregando esse evangelho. Então ele tocou meu coração, né? E eu fiquei altamente emocionado. E nós devemos olhar para Jesus, né? Que foi o nosso grande exemplo, e chorar pelas almas perdidas, por esse mundo sem paz, que caminha para ser destruído e que não reconhece o verdadeiro Jesus e desperdiça cada dia a oportunidade da graça. Que possamos aprender a sermos assim, né? A sermos compassivos, misericordiosos com Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé? Louvar a Deus com o hino. Alguém quer responder o hino? 108. 108. concluiremos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Oremos.
querido, realmente nós somos felizes com Jesus. Jesus é a nossa paz, Jesus é o nosso abrigo, Jesus é a nossa esperança. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia que nos deste, Pai. Obrigado por mais esse ajuntamento no teu nome. Obrigado por esses queridos que estão aqui nesse momento. Ó Deus, cada um de nós, ó Deus, vá para o seu lado, Deus, seu coração cheio da tua palavra, Pai. Ó Deus. E também, ó Deus, te agradecemos pela vida do irmão José, que nos trouxe essa mensagem, ó Pai. Ó Deus, Jesus, ao chegar em Jerusalém, chorou, ó Pai. Ele se entristeceu. Também nós, ó Pai, devemos nos entristecer, ó Pai. Ó Deus, tantas pessoas caminhando, ó Deus, no sentido contrário do que a tua palavra diz. Ó Pai, tem misericórdia dessas vidas, ó Pai. Ó Deus, devemos chorar por elas, ó Pai. Falar do teu amor a essas pessoas. Ó Deus, e também devemos chorar pelos nossos próprios pecados, ó Pai. Ó Deus, quantas vezes nós entristecemos, ó Deus, teu Santo Espírito. Ó Deus, e aprendamos a chorar, a lamentar pelos nossos pecados também. Ó Deus, dá-nos força para andarmos, ó Deus, dá-nos coragem, ó Deus, para andarmos, ó Deus, sempre de acordo com a tua vontade, ó Pai, obedecendo os teus preceitos, ó Pai. Ó Deus, que pensemos mais nas coisas do alto e não nas da terra. Ó Deus, guarda-nos, ó Pai, amanhã cada um virá para o lado, estaremos separados. Cuida de cada um de nós, ó Pai, em diferentes atividades. O Senhor esteja nos abençoando cada um desses queridos, abençoando as crianças, ó Pai, a jovens, a todas as pessoas. Em nome de Jesus. Ó Deus, Deus esteja te fortalecendo a cada dia. Ó Pai, nos leva em paz, nos dê uma noite abençoada, ó Deus, no nome santo de Jesus. Ó Deus querido, obrigado por tudo. Te agradecemos por tudo no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O poder e a glória para sempre. Amém.